Ok, obrigado, pastor Doug. No próximo bloco, teremos 2 minutos atribuídos para cada pergunta. Então, vamos fazer uma pergunta primeiro para Steve, o qual terá 2 minutos para responder, e então Doug terá 1 minuto para responder a mesma pergunta. Essa pergunta foi feita por muitos, e a pergunta é para Steve Gregg. Você adora no domingo? Se é assim, então diga o porquê. Eu não adoro no domingo mais do que qualquer outro dia. A igreja primitiva, da mesma forma. No livro de Atos, que diz que eles se encontravam diariamente e continuavam na doutrina e comunhão dos apóstolos e partindo o pão e orando, todos os dias eram iguais. Doug fez referência aos romanos. Eu não fiz porque não tinha tempo de falar sobre isso. Mas menciona que um homem estima um dia acima do outro, outro homem estima todos os dias iguais. Agora alguém pode dizer, podemos adorar num dia e no outro. Mas aqui não se está falando sobre o sábado semanal. Mas se alguém considera todos os dias iguais, não estará observando um sábado semanal. A antítese de guardar o sábado ocorre quando você considera todos os dias iguais. E é isso que Paulo disse que alguns estavam fazendo. E diz que todos poderiam estar persuadindo sua própria mente. E é isso que eu faço. Eu acredito que devemos adorar a Deus o tempo todo. Em Hebreus capítulo 13 diz, vamos oferecer continuamente o sacrifício de louvor a Deus, inclusive dando graças ao nome dele. Não há um dia acima do outro para adorar a Deus, porque supomos que deveríamos adorar a Deus todos os dias. E para eu adorar a Deus em um dia mais do que o outro, significa que eu adoro menos naqueles outros dias. A propósito, o mandamento do sábado em Êxodo capítulo 20 não inclui ir à igreja. Se as leis de Moisés, que ele escreveu além dos 10 mandamentos, não são obrigatórias, como supostamente são os 10 mandamentos, então ir à igreja não é obrigatório, porque não há nenhum mandamento que nos diga que tenhamos que ir à igreja no sábado, exceto no livro de Moisés, porém não há nos 10 mandamentos, de modo que eu às vezes vou à igreja no domingo, 30 segundos, mas muitas vezes eu faço sermões durante a semana, e eu estarei pregando também 2 vezes por dia na próxima semana, todos os dias da semana, e isso é basicamente o meu estilo. Eu realmente não tenho certos dias que sejam mais importantes do que outros. Ok, Doug. Você tem 1 minuto para a sua resposta e começa agora. Bem, eu acredito que Deus especifica que haverá um dia particular pelo qual iremos diante dele para adorá-lo. Se você olhar em Levítico capítulo 23, nos primeiros versículos, ele reserva o mandamento do sábado como distintivo das outras festas anuais. E ele chama de Santa Convocação. A palavra convocação é mais ou menos, assim como sua, significa uma reunião onde todos estão juntos. Acabamos de citar Isaías, capítulo 66, onde Deus diz que é de um sábado para outro, toda a carne virá adorar diante dele. E então você encontrará o padrão de Jesus e Paulo que diz, como era o costume deles, o costume não é algo que você faz 1 ou 2 vezes. O costume é um padrão. Eles entraram na sinagoga. A palavra sinagoga significa reunião. E eles leem as escrituras. Agora eu creio que podemos estudar a Bíblia o tempo todo e creio que devemos adorar a Deus todos os dias. Não estamos discutindo isso. Mas se você fizer todos os dias o que se supõe não dever ser para o sábado, você não é santo. Você é um preguiçoso, porque está dizendo para descansar e não fazer nenhum tipo de trabalho e tratá-lo de uma forma especial. A próxima pergunta que temos é dirigida a Doug, e eu vou ler a pergunta. Então vamos começar. O relógio diz, qual é a diferença entre a lei cerimonial e os 10 mandamentos? E qual lei foi pregada na cruz de acordo com Paulo? O tempo começa agora. Bem, eu acho que há uma grande diferença entre leis cerimoniais, a qual vemos em Atos capítulo 15. Houve uma grande disputa entre os primeiros cristãos sobre o que eles deveriam dar aos crentes gentios. E eles tiveram que ter todo um conselho de Jerusalém para discutir isso. E nesse concílio de Jerusalém houve alguns pontos que eram interessantes. Alguns foram sobre comer sangue, comer coisas sacrificadas aos ídolos, sobre fornicação e imoralidade. Então, você sabe que Paulo passou muito tempo em Gálatas lidando com esse assunto. Dizia que estavam impondo essas leis cerimoniais que não se aplicavam ao povo de Deus. E agora, se você ver no primeiro capítulo de Coríntios 7, eu acredito que seja o verso 19, ele diz que a circuncisão é nada e a incircuncisão nada é. Porém, guardar os mandamentos de Deus é o que importa. Então falou que a circuncisão fazia parte da lei cerimonial, os sábados anuais eram parte da lei cerimonial. Qualquer coisa que tivesse ligação com o santuário e seus serviços. O sábado era guardado antes de que houvesse um santuário. Você tem o sábado sendo guardado em Êxodo, antes de se construir o templo. Mas quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado e nós agora temos um novo templo. Você e eu somos o templo de Deus. Temos um novo sacerdócio, somos sacerdotes de Deus nesse respeito. E então, sim, eu creio que as leis cerimoniais são parte do que foi pregado na cruz. Não somos mais obrigados a guardar
os dias de festas anuais ou a circuncisão. Tem 30 segundos. Havia várias festas anuais, a Páscoa, ainda o dia da expiação, Yom Kippur, a festa dos tabernáculos. Todas estas vieram após o pecado, enquanto que o sábado dos 10 mandamentos foi criado no Jardim do Éden, como parte do plano perfeito de Deus, quando tudo era paraíso, e será parte do plano perfeito na eternidade e até mesmo no céu. Vamos construir casas e habitá-las, plantar vinhas e comer frutas, mas vamos vir juntos para a adoração diante do Senhor no sábado. Tempo acabou, conforme Isaías. Posso dizer apenas que eu definiria as leis cerimoniais como aquelas que... Ok, seu tempo começa oficialmente agora. Posso dizer apenas que eu definiria as leis cerimoniais como aquelas que estão enraizadas no caráter de Deus. Justiça, misericórdia, fidelidade. Estes são o caráter de Deus e todas as leis que refletem isso, como não assassinar, não cometer adultério, não roubar, não desonrar os pais. Essas são leis morais porque estão enraizadas na fidelidade, na justiça, misericórdia e nas outras coisas que fazem parte do caráter de Deus. As leis cerimoniais são aquelas que apontam para algo maiores do que elas próprias, que faziam parte de um sistema que poderia ter sido diferente se Deus desejasse. Deus poderia ter feito que as pessoas descansassem no terceiro dia, e no quarto dia, e no sétimo dia, se Ele quisesse. Ele não teria quebrado nada em seu caráter se fizesse isso, porque qualquer coisa cerimonial simbólica ou nos lembra algo ou parece encaminhar para algo. Mas o que está enraizado no caráter de Deus é imutável. É uma lei moral e é aí que eu vejo a diferença. Ok, esta questão é para Steve. Você terá 2 minutos para responder e nós diremos o tempo. A questão é, o que Deus quer dizer quando Ele diz que teremos a lei escrita sobre nossos corações? Acredito que seja uma referência a Jeremias 31. O tempo começa agora. O que ele quer dizer é que ele vai dar um novo coração. Ele também diz em Ezequiel capítulo 36, vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Este novo coração é caracterizado pelo fruto do Espírito, que é o amor. E, portanto, todos os que amam ao próximo e a Deus, todos os que amam a si próprios serão ditatoriais, terão leis separadas para ditar. Isso será o que está embutido nos corações. O Espírito Santo nos conduz. Bem, Paulo disse sobre o fruto do Espírito, e ele depois deu uma lista das coisas que são frutos do Espírito. E ele disse, contra essas coisas não há lei. Então, se você está andando pelo Espírito, você não está debaixo da lei. Paulo disse em Gálatas, mas isso é porque se você está andando no Espírito, é porque você ama a Deus, você ama as pessoas, e isso é o fruto do Espírito. E as leis que vocês não podem violar no amor de Deus ou pelas pessoas, são as leis que Deus escreveu em nossos corações, escrevendo em amor nos nossos corações. Ele colocou o seu amor em nossos corações. Paulo disse em Romanos 5:2, ou melhor 5:5, que o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Então, escrever a sua lei nos corações é realmente o que se obtém ao ter o Espírito vivendo e nos dando orientação e mudando nossa orientação de que nos amemos uns aos outros, amemos a Deus e não tenhamos um código externo que seja imposto sobre nós além disso. Ok, Doug, você tem uma resposta de 1 minuto e o tempo começa agora. Bem, eu acredito que a lei escrita em nossos corações é quando Deus coloca a sua lei através do Espírito Santo em nossas mentes. Os grandes mandamentos são amar ao Senhor com todo o teu coração e amar ao teu próximo, e os 10 mandamentos são um resumo disso. Os primeiros 4 mandamentos tratam sobre o amor para com Deus, e os 6 últimos tratam acerca do amor do próximo. Quando você tem o amor de Deus derramado em seu coração, isso não significa que você não precisa mais qualquer instrução específica sobre como agradar a Deus. Paulo diz que devemos estudar como agradar a Deus. Moisés, essas palavras que tenho ordenado devem estar em teus corações. Que palavras? Ele tinha acabado de dar os 10 mandamentos, e ele disse, ele é o grande Shema, ouça, ó Senhor Israel, teu Deus. E essas são as palavras que ordenei. Elas estarão no seu coração, ensine-as diligentemente aos seus filhos. Significaria não aceitar a idolatria, não tornar o nome do Senhor em vão, o sábado. As instruções que carregam com ele não significa que você ama menos, significa que você ama melhor. Tudo bem? A questão é dirigida para o pastor Doug. Como você interpreta Mateus 12, versículo 8, quando Jesus chama a si mesmo o Senhor do sábado? Seu tempo começa agora. Bem, deixe-me encontrar o versículo primeiro. Claro que acabamos de ler. Quando Jesus diz que ele é o Senhor do sábado, também é claro que ele deu o sábado. O fato de ser ele o Senhor do sábado não significa que não o guardaremos. Havia muitas tradições que foram escritas relacionadas com o sábado que não eram bíblicas. De fato, Cristo disse várias vezes aos judeus,
por que vocês guardam as tradições e violam os mandamentos de Deus? E ele disse também, vocês têm uma ótima maneira de colocar de lado os mandamentos de Deus para observar as vossas tradições. E há várias variações disso. Há um grande conflito entre leis feitas pelos homens. Todas as disputas que Jesus teve com os líderes religiosos sobre o sábado nunca tiveram a ver com abolir o mandamento do sábado, mas sempre foram sobre como guardar o sábado. Jesus disse que é melhor fazer o bem no dia de sábado. Jesus curava. Ele entendeu como o sábado deve ser guardado, porque quem escreveu os 10 mandamentos? Todas as coisas que foram feitas por ele. Eu creio que Cristo estava ali escrevendo na pedra apenas como se ele estivesse escrevendo na poeira do chão do templo, e onde a mulher foi pega em adultério. E então eu acredito que os 10 mandamentos devem ser escritos no coração. Jesus, quando ele disse, eu sou o Senhor do sábado, ele disse que ninguém poderia ensinar a ele como deveria guardar o sábado. E é como Steve se referiu aos sacerdotes, quando ele disse que profanavam. Jesus disse que eles profanavam o sábado, ainda que não fossem culpados, porque estavam fazendo o trabalho que Deus lhe disse que deveria fazer naquele dia. E é assim que Deus especifica em sua palavra como o sábado deve ser guardado. Ficamos aqui para mais perguntas. Certo, Steve, 1 minuto para responder e o seu tempo começa agora. Tudo bem, eu acredito que Jesus, quando ele disse que é o Senhor do sábado, deve ser entendido no contexto, e Doug mencionou o contexto. Ele acabou de dizer que os sacerdotes profanavam o sábado e que eram inocentes. Mas ele disse, mas um muito maior do que o templo está aqui. Por que disse isso? Porque ele sabia que os fariseus diriam que poderiam fazer isso porque eles estavam fazendo o trabalho do templo. Eles podem profanar o sábado porque eles estão fazendo o trabalho do templo. Ele disse sim, mas o maior que o templo está aqui. Ele estava defendendo seus discípulos. E lemos o contexto de Mateus 12, desde o primeiro versículo, ele estava defendendo seus discípulos porque eles estavam fazendo algo a que Jesus não fazia objeções, mas os fariseus sim. A obrigação dos discípulos era fazer o que Jesus queria, não o que outras pessoas, nem sequer até mesmo um grupo de leis dissesse, porque ele é o Senhor e sua obrigação é obedecer o Senhor. Ele disse que era o Senhor inclusive do sábado. Ele não apenas disse que era o Senhor do sábado, ele disse sou o Senhor inclusive do sábado, significando que todos os outros dias também o sábado é meu. Os discípulos só teriam que perguntar, porque eu sou o Senhor de todos os dias, inclusive do sábado. Ok, esta pergunta é para Steve. Houve algumas pessoas que disseram que você fez uma referência. Você mencionou que Jesus quebrou a lei. Onde na Bíblia diz que ele quebrou o sábado? Seu tempo começa agora. Diz especificamente em João, capítulo 5, o versículo 18. Agora o que diz é, por isso os judeus procuravam ainda mais matar a Jesus, porque ele não só quebrava o sábado, mas também disse que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Agora diz, bem, a pessoa que disse ele quebrou o sábado é João. Os fariseus não disseram que Jesus quebrou o sábado. Sim, eles queriam matá-lo porque ele quebrou. João diz. João é quem avaliou o que Jesus fez chamado quebrando o sábado. E ele disse, por isso eles queriam matá-lo, porque ele não só quebrou o sábado, mas também disse que Deus era o seu Pai. Agora, alguém diria, mas ele não pode quebrar o sábado porque ele teria se tornado um pecador. Não, de jeito nenhum. Ele é o Senhor do sábado. Ele tem autoridade para fazer o que quiser no sábado. Ele não está debaixo do sábado. É o sábado que está debaixo dele. Se ele é o Senhor do sábado e o sábado está debaixo dele, não ele embaixo do sábado. Assim como um policial pode ir na rodovia a 90 milhas por hora, acima do limite de velocidade, em sua sirene ligada, porque ele está autorizado a fazer isso. Já eu não posso fazer isso. Eu estaria violando uma lei que não estou autorizado a quebrar. O policial está violando o limite de velocidade, mas ele está autorizado a fazê-lo. Jesus podia violar o sábado ou muitas outras leis, como as leis dietéticas, e ele poderia deixar as pessoas tocarem nele se tivessem problema de sangue. Jesus poderia fazer coisas que a lei não permitia, porque ele é o Senhor. Ele é o Senhor do sábado. E, portanto, veja que eles não acreditaram em que ele era. Então, quando ele quebrou o sábado e disse que seu pai era Deus, isso os ofendeu e eles queriam matá-lo, mas não foram eles que disseram que Jesus quebrou o sábado. Foi João que disse que ele fez isso. Você não pode ler esse verso honestamente sem reconhecer que foi João quem nos disse que Jesus quebrou o sábado. Ok, Doug, você tem 1 minuto para responder e o seu tempo começa agora. Eu acredito que quando João disse que Jesus tinha quebrado o sábado, ele disse que Jesus quebrou os regulamentos dos fariseus relativos ao sábado. Temos que ter cuidado para não ler muito no que os outros dizem sobre Jesus, porque eles disseram que Jesus era um samaritano, que ele estava possuído por demônios. Eles disseram que ele era um mentiroso, bêbado, bebedor de vinho, e Jesus não era nada disso.
Devemos ter cuidado ao dizer que Jesus poderia, por capricho e quando bem quisesse, quebrar sua própria lei, porque o pecado é definido como transgressão da lei, e somos salvos porque Jesus não tinha pecados. E diz que ele não cometeu nenhum pecado. Se você olhar em João capítulo 15, versículo 10, Jesus disse, se você guardar os meus mandamentos, você permanecerá no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu não acredito que Jesus nenhuma vez quebrou os 10 mandamentos. Opa! A próxima pergunta é dirigida a Doug. Vamos ler a pergunta e depois os 2 minutos começam. A Bíblia nos diz o que fazer e não fazer no sábado. O tempo começa agora. Bem, começamos com alguns conceitos básicos. No próprio mandamento do sábado diz que tu não deverás fazer nenhum trabalho. Isso se refere ao seu trabalho habitual. Creio que a palavra é usada mais tarde em outros versos, e Moisés a define como um pouco mais estritamente, e ele disse que se você vai comer, para que asse, o que você vai assar, se você vai preparar. Neemias, eu acho que capítulo 13, ele impôs a alguns dos pagãos que viviam em torno de Jerusalém um momento difícil, porque eles continuavam vindo no sábado para vender mercadorias e coisas para as pessoas, e ele os advertiu 1 ou 2 vezes, dizendo que se voltassem, iriam os prender. O sábado não é um dia de compras regulares, de venda ou para comercialização. É um tempo sagrado. O que eu estou compartilhando com você não é uma crença de uma denominação particular. Se você olhar por toda a história dos reformadores protestantes, embora possam discordar sobre qual era aquele dia específico, todos acreditavam que o dia de sábado era para ser tratado sagradamente. Era um momento sagrado. Acredito que devemos adorar a Deus 7 dias na semana. Nós dormimos todas as noites, então nós precisamos desse tipo de descanso. Porém, o descanso do sábado é um tipo diferente de descanso. É desprender de onde estamos, colocando de lado todos os cuidados da vida e termos tempo de qualidade com Deus. Há muitos momentos quando estou em casa, estou trabalhando no meu escritório e Karen diz, não estamos fazendo nada juntos. Eu digo, estou aqui no escritório. Eu estive aqui durante todo o tempo. Porém, ela diz, você realmente não está aí. Ela diz isso. Da mesma forma, Deus está dizendo, olha, eu quero tempo de qualidade com você. É como no jardim do Éden. Ele estava andando no jardim do Éden e Adão e Eva fugiram dele. Deus quer passar o tempo conosco. Por isso é que o sábado é principalmente um tempo sagrado, no qual você coloca de lado todas as preocupações seculares. Você coloca tudo de lado para você ter aquele tempo abençoado com Deus, sem interrupções. Bem, Tivo, você terá 1 minuto para responder, seu tempo começa agora. Doug está correto, que a Bíblia diz muito sobre essas coisas, sobre guardar o sábado, mas não diz nada nos 10 mandamentos, exceto a parte do descanso. Não há reunião para uma santa convocação, não há nada sobre isso nos 10 mandamentos, há apenas sobre descansar. Inclusive, mesmo quando eles recolhiam maná, não lhes era dito para recolher esse maná juntos, só dizia que não recolhessem o maná no 7º dia. Reunir-se no 7º dia não é ordenado nos 10 mandamentos e, portanto, se o que Moisés escreveu não é obrigatório, então a reunião no sábado não está vigente. É verdade que você pode se reunir no sábado, que eu não reclamaria de alguém fazendo isso, ou mesmo em qualquer outro dia da semana para esse assunto. Mas na medida em que você não tem permissão para fazer determinadas coisas, para guardar o sábado, você não pode acender um fogo, uma vela na tua casa, que é proibido no sábado, você sabe que é. Na verdade, está nas mesmas leis que dizem que você tem que se reunir no sábado para adoração. Eu sei que as pessoas podem escolher quais leis eles querem manter. Se eles vão estar debaixo da lei, eles terão que responder a toda a lei, se eles não guardam tudo o que está escrito na lei. Ok, mais 2 perguntas para cada um, e então teremos as declarações finais. A próxima pergunta vai para Steve, e você terá 2 minutos para responder. Ok, é uma pergunta longa. Você vai ter que ter bastante atenção. Sob quais circunstâncias é apropriado, se há alguma, escolher a lei de Deus? Isso faz parte da pergunta, continua. Paulo, o apóstolo, se refere a ela como a lei da liberdade em amor. E se a graça de Jesus Cristo é suficiente, não é presunçoso assumir que Deus iria depois alterar suas expectativas, das quais anteriormente eram usadas para condenar os violadores da lei? Steve, você tem 2 minutos para responder e seu tempo começa agora. Eu não estou seguro de ter entendido essa pergunta completamente. Eu não acredito que Deus tenha mudado seus padrões morais, porque Deus não muda, e os padrões morais são baseados no caráter de Deus. Amar o teu próximo como a ti mesmo é sempre requerido.
Amar a Deus com todo o teu coração, mente, força e alma é sempre necessário. E é isso que Paulo disse, e isso é o que Jesus disse. Eu não vejo nenhuma mudança aqui. Não tenho certeza do que está implícito aqui, que eu não estou seguro sobre o que a pergunta diz realmente sobre isso. Inconscientemente, para Deus mudar o pensamento, para condenar as pessoas, eu não lhe lembro o que realmente estava dizendo a pergunta. Sim, pode ser apenas em referência a ver isso como uma mudança na lei, que significa remover a exigência do sábado. Ok. Sabemos que Deus mudou a lei. É dito em Hebreus, capítulo 7, versículo 12, diz, havendo uma mudança no sacerdócio, há necessariamente uma mudança na lei. De modo que a lei mudou. A pergunta seria, de que forma a lei foi mudada? Na minha opinião, a forma como mudou foi que Deus escreveu os seus mandamentos morais, ou as coisas que têm a ver com seu caráter, sua personalidade, em nossos corações, para que nos tornemos como Ele, nos tornemos imitadores de Deus, como filhos queridos, como Paulo diz em Efésios 5:1. E queremos porque está em nosso coração, como se estivesse no coração de uma criança, imitar os pais. Essa seria a minha compreensão do que a lei mudou nas formas cerimoniais e todos os dias sagrados, lugares sagrados, pessoas sagradas que você conhece, sacerdotes e assim por diante. Tudo isso faz parte das cerimônias da lei. E não acredito que devam ser guardadas, porque, como eu disse, as leis cerimoniais apontam para frente, para algo maior do que elas próprias. Elas apontam para algo que é permanente, que é espiritual. O sábado é, da mesma forma, uma lei cerimonial, assim como as outras da mesma natureza. Ok, Doug, você tem 1 minuto para a sua resposta. Começa agora. Bem, muitas pessoas, eu acho que compreendem mal algumas das coisas que Paulo diz. Paulo diz em Romanos capítulo 2, por exemplo, versículo 13, porque não são os ouvintes da lei os justos diante de Deus, mas os cumpridores da lei serão justificados. Ele disse, continuamos no pecado para que a graça possa abundar? Deus não permita. Todo o propósito do Evangelho é para nos salvar de nossa anarquia. Nos salva de nossas mentiras, roubos, cobiça, lida com nossos pensamentos. Jesus disse, na letra da lei, que não devemos cometer adultério. E a parte espiritual da lei é que não devemos estar pensando isso no coração. A letra da lei diz, não assassine. E o espírito da lei diz, não se zangue com seu irmão sem causa. E assim, da mesma forma que você ainda deve guardar a letra da lei, você tem que guardar o Espírito. Da mesma forma é aplicável ao sábado. Nós descansamos em Jesus. O sábado fala sobre isso. Mas deixamos de necessitar da parte moral da lei, que diz que devemos descansar em um dia da semana? Ok, Doug. Temos mais 2 perguntas e vamos ter uma para o Steve, depois dessa. É uma pergunta mais longa. Eu vou resumir. Diz... Se a guarda do sábado é um requisito para a salvação, o que pode ser dito sobre os antigos líderes cristãos e pensadores como Agostinho, Wycliffe, Tyndale, Lutero, etc., todos eles exaustivos estudiosos bíblicos e linguísticos? Deus não os responsabiliza por não terem guardado o sábado? E se não, por que presumimos que Deus espera que nós o guardemos hoje? Seu tempo começa agora. Começou? Era uma pergunta para mim? Eu pensei que era para ele, ok. Já me perguntava por que esta grande pausa. O que está acontecendo? Antes de tudo, eu não acho que ninguém é salvo por guardar o mandamento do sábado, mais do que qualquer outro mandamento. As pessoas me perguntam, bem, você acha que é um problema para a salvação? Você sabe, eu apenas digo, bem, eu coloco na mesma categoria dos outros 9 mandamentos. Eu não acho que Deus nos deu um desconto de 10%. Haverá pessoas no céu que não conheciam alguns dos 10 mandamentos? Sim, claro que haverá pessoas no céu que tinham muitas esposas. Pecado é fazer o bem e não fazer. É dito que se você continuar a pecar, Hebreus capítulo 10, 26, depois de receber o conhecimento da verdade, então não haverá mais sacrifício pelo pecado. E da lista de reformadores que foram mencionados aqui, todos eles acreditaram no sábado. A questão era, que dia? Mas nenhum deles disseram que o sábado tinha sido abolido, como Agostinho, Lutero, Calvino, os grandes reformadores. A Confissão Batista de Westminster, todos confessam acreditar que o sábado foi estabelecido em Gênesis, capítulo 2, e ainda deveria ser guardado. A discussão era sobre em que dia era para ser guardado. Então haverá pessoas no céu que talvez não soubessem que existia. Haverá todos os tipos de pessoas no céu. Davi teve muitas esposas, o qual eu espero ver no céu. Salomão teve ainda mais. Se fizéssemos isso hoje, bem, eu sei que eu estaria morto. Mas você sabe, então... Você sabe que precisamos andar na luz que Deus nos dá. E eu acho que Deus quer que as pessoas aprendam a verdade sobre a luz do sábado.
Creio que à medida que nos aproximamos da segunda vinda de Cristo, haverá mais escavações da palavra de Deus. Creio que as condições do mundo vão conduzir as pessoas às suas Bíblias e eu acredito que haverá um renascimento da piedade primitiva, piedade que uma vez foi entregue aos santos e isso será a guarda do sábado na nova aliança. Ok, Steve, você terá 1 minuto para responder e teu tempo começa agora. Bem, na verdade, Doug não acredita que qualquer um será salvo guardando o sábado. Mas eu acredito que muitos dos adventistas do sétimo dia acreditam que muitos irão para o inferno por não guardar o sábado, quando for imposta a marca da besta. Uma vez que seja aprovada a lei dominical nacional, se você começar a adorar no domingo e não no sábado, você estará recebendo a marca da besta e certamente o Apocalipse diz que você irá para o inferno. Se for o caso, não é como os outros 9 mandamentos. É bastante singular, não é isso? Um vai para o inferno inevitavelmente por roubar. Mas se você vai para o inferno porque você não guarda o sábado, então é definitivamente uma questão de salvação. Pelo menos na teologia dos adventistas do sétimo dia, como eu entendo. Assim é que às vezes eles dirão que não é um problema de salvação, a fim de não fazer parecer que a questão é para eles. Mas eles acreditam que vai ser o teste da verdade do fim dos tempos. E as pessoas que não guardam o sábado vão para o inferno, porque na verdade eles estão recebendo a marca da besta. Ok, tudo bem, a pergunta vai para Steve. Esta será a última pergunta e você terá 2 minutos para responder. A pergunta é, se Deus acabou com a antiga aliança, qual é a nova lei? O tempo começa agora. Jesus disse em João 8:31, se vocês permanecerem em minhas palavras, vocês serão meus discípulos de fato. Quando ele enviou os discípulos na grande comissão, em Mateus 28, ele disse, vão e façam discípulos, ensinando-os a observar todas as coisas que eu ordenei a vocês. Paulo, em 1 Coríntios 9, disse que quando ele estava com os judeus, ele agia como um judeu. Quando ele estava com aqueles que estavam debaixo da lei, ele mantinha a lei. Mas quando ele não estava entre os que não guardavam a lei, ele disse, no entanto, não estou sem lei, não sou sem lei, estou debaixo da lei de Cristo. Eu não tenho que manter a lei judaica porque não estou com os judeus, porque não estou debaixo da lei, mas eu estou debaixo da lei de Cristo. Ele disse, portanto, qual é a nova aliança? Cristo é a nova aliança. Cristo é a nova aliança. Isaías, Deus diz ao Messias que vou te dar uma aliança com o meu povo. Ele é a nova aliança. É tudo sobre ele. Não se trata como manter esta ou aquela regra, ou guardar este ou aquele dia, mas sim sobre Jesus. É sobre seguir Jesus e ser totalmente dedicado a Ele, fazendo o que Ele disse para fazer. É o Senhor Jesus. Ele disse, porque você me chama de Senhor, Senhor, se você não faz as coisas que eu digo. Agora, Jesus disse uma palavra sobre guardar o sábado, que possamos ler no Novo Testamento. Sim, Ele era Deus e em algum dia Ele escreveu os 10 mandamentos, mas os seus discípulos não sabiam que Ele era Deus. Não naquele momento. Eles aprenderam mais tarde. Eles ainda pensavam que Ele estava morto, que se havia ido permanentemente quando ele estava morto. Eles não sabiam quem era ele. Não nesse momento. Eles disseram, que tipo de homem é este, que até o vento e as ondas lhe obedecem? Eles não sabiam que ele era Deus. Eles se deram conta depois. Mas o que ele lhes disse? O que ele lhes ordenou e o que ele ensinou? Não há razão para acreditar que eles entenderam tudo o que ele disse para incluir a guarda de todas as leis do Antigo Testamento, guardar o sistema de sacrifícios e assim por diante. Isso não faz parte. Embora Jesus tenha dado essas leis no Antigo Testamento, não faz parte do que ele fala para os seus discípulos. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos que não mais precisamos oferecer animais. Ok, Doug, você tem 1 minuto para a resposta e seu tempo começa agora. Bem, eu acredito que se supõe que devemos guardar, você sabe, não se trata de todas as leis da Bíblia. Estamos falando de... Meu ponto é sobre os 10 mandamentos. Para mim é muito fácil. Eu acho que até uma criança poderia entender isso. Você tem um conjunto completo. Deus o entregou como um conjunto e quando você diz que esta é a lei moral, Deus tem a tua mente, Ele possui a tua propriedade, Ele possui teus relacionamentos no 7º mandamento, Ele possui nosso tempo. E por isso é uma lei moral. Não se trata apenas de descansar, também se trata de observar esse tempo sagrado, reconhecendo que Ele é o nosso Deus. Vivemos em uma dimensão chamada tempo, e Deus está dizendo, olha, se você acredita que o tempo me pertence, santifica-o. Ok? Temos tempo para mais uma pergunta. E, Doug, esta pergunta irá para você. Então, Steve, você terá 1 minuto para responder. E a última pergunta que temos é... Alguém pergunta, podemos guardar ambos os 2 dias? Então, presumo que está falando sobre o sábado do 7º dia e o primeiro dia, que é o domingo. Seu tempo começa agora. Bem, Jesus diz que não podemos servir a 2 senhores. Se Deus diz que abençoou o 7º dia,
A palavra que ele usou é um artigo definido. Ele não diz abençoado um sétimo dia, mas o sétimo dia. E foi tão sério para o povo de Deus que durante o tempo de Moisés, quando ele estava lembrando sobre o sábado, alguém que estava quebrando foi trazido a Moisés e disseram: o que faremos? E ele disse: a mesma pena que as outras leis. Era uma pena de morte. Então você vê que estamos falando sobre algo muito importante. Amigos, eu sei que este é um diálogo amigável, mas se o pecado é uma transgressão da lei, temos que perguntar se observar os 10 mandamentos é algo importante. Porque na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Que palavras que Deus dá a maior prioridade? Me parece que ele deu uma grande prioridade aos 10 mandamentos, na forma como ele falou, da maneira como ele escreveu, na forma que ele preservou, como a repetiu. Eu acredito em toda a Bíblia. Eu creio encontrar em Hebreus que nos diz que permanece, portanto, um sábado para o povo de Deus. E então lemos em Hebreus capítulo 10, 26, ou um pouco depois disso, 28, não deixem de congregar-se. Então ele diz, ainda temos o sábado. E depois, para não deixarmos de congregar. Eu creio que isso é muito importante. Steve fez uma referência ao que creem os adventistas sobre os últimos dias. Só estamos olhando para a Bíblia, o que ela diz. Houve um teste na época de Daniel, com uma lei internacional, lei que mandava quebrar a lei de Deus ou ser morto. Houve um teste para Sadraque, Mesaque e Abednego. O governo disse que eles violariam a lei ou deveriam morrer. Nós apenas pensamos que haverá um teste semelhante nos últimos dias e o sábado vai ser o ponto de controvérsia. Admitimos isso livremente. Eu acredito que haja muitas pessoas boas que podem não saber disso, mas quando isso se tornar um teste, precisamos fazer exame do que a palavra de Deus diz. Tudo bem, Steve? Vamos ter um minuto para responder e com isso vamos acabar com nossas perguntas. E seu tempo começa agora. Certo? Há muitas pessoas boas que não sabem que a marca da besta é não guardar o sábado. E parte da razão é que, embora muitas pessoas boas leiam a Bíblia, não encontram isso nela. Eu não encontro isso na Bíblia. Meus amigos adventistas dizem que o encontram na Bíblia, porém eu busco e não encontro referência nenhuma. Não há nada na Bíblia que diz que a marca da besta é a guarda do domingo. Agora, a pergunta era se está tudo bem adorar ambos os 2 dias. Eu adoro todos os dias, de forma que 2 dias não são suficientes. 7 são suficientes. Agora, está tudo bem não fazer seu trabalho normal 2 dias? Bem, espero que sim, porque quase todo mundo tem um fim de semana de 2 dias e, portanto, eles observam uma cessação de trabalho normal neles. Nem todo mundo faz isso. Eu não sei se os adventistas fazem assim, mas a maioria das pessoas usufruem um fim de semana de 2 dias. E, novamente, o descanso sabático é para parar de fazer o seu trabalho normal. Você trabalha 6 dias e toma 1 dia de folga. Está tudo bem trabalhar 5 dias e tirar 2 dias de folga? Se não for, então muitas pessoas estão em apuro. Isso não é possível. Mas eu não sou assim, não sou esse tipo de legalista. Ok, bem, queremos agradecer todos por suas perguntas que vieram de alguma forma. Foram boas perguntas. Vamos fechar dessa vez com um resumo de 3 minutos de cada palestrante. Steve, você vai liderar quando você estiver pronto. E então, depois disso, será Doug. Informaremos quando o seu tempo começar, ok? Seu tempo começa agora. Doug mencionou que em Hebreus capítulo 4, versículo 9, é mencionado que ainda permanece um descanso para o povo de Deus. Na verdade, diz um descanso sabático para o povo de Deus. Mas fala sobre o sábado do Velho Testamento, ou está falando sobre um sábado espiritual, o qual estou defendendo. Paulo disse em outro lugar, em 1 Coríntios 5, que guardamos a festa dos pães ázimos. Mas ele disse que nós o fazemos com o pão ázimo da sinceridade e verdade. É uma coisa espiritual que fazemos. Guardar as festas para o cristão é espiritual. O repouso de Deus, que o escritor de Hebreus fala, não pode ser o descanso sabático, pelas seguintes razões. Uma é porque era prefigurado pelo sábado e Canaã. De acordo com Hebreus 4, 8, o sábado foi o prenúncio do repouso de Deus. E assim era Canaã, o repouso. Mas nenhum deles era o próprio repouso. Se ingressa nele acreditando, você não entra no descanso sabático acreditando que você o faz por cessar o trabalho. Mas o descanso de Deus tem o acesso por acreditar na obra terminada por Cristo, na morte de Cristo, e ele sentado à direita de Deus, não oferecendo mais sacrifícios. O repouso não é um mandamento, mas sim uma promessa. No livro de Hebreus, capítulo 4, diz que há uma promessa de entrar no repouso. Você não precisa prometer a alguém que eles devam parar de trabalhar no sábado.
Qualquer um pode fazer isso sem lhe ser prometido nada. E essa é uma promessa de Deus. Embora o descanso sabático do Antigo Testamento fosse em si uma promessa, com todas as leis rituais, era um dia algo espiritual que Deus viria fazer. Deus não está falando sobre um mandamento abordando em Hebreus 4, mas sobre um descanso prometido. É dito em Hebreus 4, 7 e 8 que não havia sido celebrado nem mesmo na época de Davi. É por isso que ele escreveu o Salmo 95, dizendo ao seu povo, não vamos negligenciar entrar nele. E ainda no tempo de Davi e muito antes de eles estarem guardando o descanso sabático. O repouso de Deus é um tipo diferente de descanso. É um descanso no qual não se ingressa semanalmente. É um descanso no qual todos nós entramos. Está no tempo arrastra em hebraico, que ele creu, entrou no descanso de Deus. Foi feito uma vez para sempre. Isso é o que significa. Não é uma coisa semanal que se repete. E também você não tem que esperar o fim de semana para fazê-lo. Porque em Hebreus 4, 7 é dito que hoje, entre em seu descanso. Hoje, você ouvirá a sua voz e não endurecerá o seu coração. Hoje é um descanso de todos os dias. Não é um sétimo dia, é um descanso espiritual. Como Doug disse em sua apresentação, Jesus diz, venha para mim todos vocês que trabalham, estão sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele diz, tomai meu jugo e aprendei de mim, e você encontrará descanso para a vossa alma. É um descanso espiritual, e o fardo do qual estarás livre é o jugo da lei. Toma o meu jugo e aprenda de mim, e encontrará descanso para a sua alma. Obrigado. Enquanto eles estão zerando o relógio, quero que se juntem a mim em agradecimento aos nossos moderadores por fazerem um grande trabalho esta noite. Amen. Ok. Você, Doug, terá 3 minutos. Começa agora. Acho que estamos vivendo nos últimos dias. Haverá uma grande batalha nos últimos dias em relação à besta e à marca da besta. Fala sobre uma marca na mão e na testa. Se você olhar em Deuteronômio, você vê no capítulo de Deuteronômio, capítulo 6, Moisés, Deuteronômio 5 dá os 10 mandamentos. Deuteronômio 6, ele diz, estas palavras que eu ordeno estarão em seus corações. E ele disse que deviam amarrá-los por um sinal sobre sua mão, e eles deveriam fazê-las por frontais entre seus olhos. Exatamente aí, Deuteronômio está dizendo que a lei deve estar em suas mãos, que representa nossas ações, e nossa mente, que significando nossos corações. Deus quer escrever a lei no nosso coração, e eu acho que é a nova aliança. E eu acho que Steve e eu estamos de acordo. Simplesmente não creio que temos um desconto de 10%. Acredito que são todos os 10 mandamentos que estão escritos no coração. Eu vejo que o sábado remonta a antes do pecado. Eu vejo isso instituído ali mesmo na criação. E você sabe, sempre que esteja em dúvida sobre o que fazer, eu sempre acho que é uma boa política fazer a coisa mais segura. Eu sei que no dia do julgamento, eu não vou estar em apuros com o Senhor. E eu lhe digo, Senhor, qual é o problema? E Deus diz, você guardou um mandamento a mais. Eu não supunha que deveria estar guardando o dia de sábado. Mas eu diria, Senhor, tu disseste isso. Tu escreveste com teu próprio dedo. Tu falaste, disseste, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso está bem aqui no próprio centro dos 10 mandamentos. Todo mundo acredita em todos os outros 9. E eu não fui criado como adventista do 7º dia de fato. Steve e eu viemos ao Senhor com a mesma idade no sul da Califórnia. E eu estudei a Bíblia e eu achei que era inconsistente que você poderia ir para 99% das igrejas e poderíamos pregar sobre outros 9 mandamentos e as pessoas diriam amém. Mas quando você prega sobre aquele único mandamento que Deus diz para não esquecer e as pessoas dizem não, este é o qual supostamente devemos esquecer. E então, quando eu observo para a história, quando eu estudo a palavra de Deus, que não há nada inconsistente com o desejo de guardar os 10 mandamentos em sua totalidade, não para ser salvo, mas porque amamos o Senhor, é porque pensamos que nossa obediência vai ser um ponto de um grande teste nos últimos dias. E então, isso é uma questão muito séria, porque estamos falando sobre a palavra de Deus, estamos falando sobre a lei de Deus, estamos falando sobre salvação. Eu acredito que somos salvos pela graça, fomos salvos dos nossos pecados, mas o pecado é a transgressão da lei. E então Deus quer escrever sua lei em nosso coração. Jesus morreu na cruz por causa de nossa violação da lei. Eu acho que também é interessante a época do ano que estamos tendo esse debate, Sexta-feira Santa. Você percebe que para os discípulos o sábado era tão importante que não terminariam de embalsamar o corpo de Jesus por temor de quebrar o sábado. Diz, eles foram para casa e guardaram o sábado de acordo com o mandamento. Não o mandamento judaico, mas o mandamento de Deus. Eu creio que
é um dos que deveriam estar escritos em nossos corações também. All right. Obrigado. We again would like to thank Steve for joining us this evening. And I understand your wife is with you.